e estamos de volta com o professor Apolo Eringer, Lisboa. Apolo, você voltou pela anistia, né, em 1979, e logo depois você se envolveu com a construção de diretórios do PT, enfim, com a própria fundação do partido, né? Que você diz em algum momento que era Deus no céu e o PT na terra, e depois você rompeu. Qual que foi o motivo desse rompimento? Quando eu cheguei do exílio, eu já conhecia, eu convivi com Miguel Arraes, né, na Argélia, eu era amigo dele, a gente conversava muito durante anos. Conhecia o Brizola, eu conhecia o Prestes. E quando eu cheguei, eu queria ver como é que estava a situação aqui. Eu já não cheguei ligado a nada. Já estava bem desconfiado, né, da política. Então, aí eu achei que devia ser o PT, que estava mobilizando a sociedade, né? O Brizola estava criando a coisa muito a partir do carisma dele, da liderança dele. Eu achava que o PT tinha uma proposta mais estruturada nas bases, sindicais, nos trabalhadores rurais, nos operários, né? Nos intelectuais, na universidade. Eu achei que o correto seria o PT, né? Eu acreditei que eles queriam fundar um partido de baixo para cima. Você fundou muitos diretórios em Minas Gerais. Claro, eu fui muito ativo, eu sempre entro de cabeça nas coisas que eu faço. Eu nunca fico entrando pelas metades. E eu fui fazer o trabalho de fundar o PT nas regiões mais pobres do estado de Minas Gerais. Vale do São Francisco, Jequitinhonha e do Mucuri. E isso me dificultava muito a vida, que eu viajava com meus próprios recursos. Eu tinha dificuldade para ir para um hotel, então eu dormia mal, e aquilo me... Você convivia muito com o Lula nessa época. Eu convivi muito, eu fiz viagens com o Lula, né? Em 81, nós viajamos por todo o Vale de Jequitinhonha e Mucuri, foi a primeira vez que ele foi nessa região. Era uma boa convivência. Era uma boa convivência e eu gostava, a gente jantava, almoçava, viajava junto. Porque ele tem uma inteligência fantástica, fantástica, Lula é muito inteligente, um cara muito simpático. Eu sofri muito quando vi essa crise do PT atual, depois do mensalão e sobretudo agora com esse escândalo aí na Petrobras. Eu, apesar de censurar o PT e o Lula pelo que fizeram, eu nunca me senti bem com isso. Para mim foi uma decepção, um sofrimento. Um sofrimento. Porque o PT foi um sonho que o povo brasileiro teve de resgatar toda a luta histórica, desde a resistência indígena, a resistência dos negros no quilombo de Palmares, todo o sofrimento da classe trabalhadora, né? Mas você rompeu... Eu rompi com o PT quando eu vi... Em 87? Por quê? Foi. Olha, em 82 eu já comecei a desconfiar que o PT iria mal. Em 82. O PT começou a não respeitar as decisões de base, parou de respeitar as pré-convenções que decidiam o que o partido queria, sem estar engessado pelas leis do Tribunal Eleitoral, mas os representantes eram obrigados a acatar a posição das bases. Depois, na eleição do Tancredo para governador em 82, o PT recebeu o dinheiro do Eliseu Rezende. Que era para enfraquecer o Tancredo. Para enfraquecer o Tancredo e para promover o Eliseu Rezende, eles queriam que o PT tivesse uma votação maior. E isso foi verdade, eu tenho documentos sobre isso. Tem as pessoas, eu posso citar nomes, eu não vou fazer aqui Sim, agora. Foi uma estratégia, pra evidentemente. Mim, mas uma estratégia urdida, escondida, sem que as bases soubessem. Então o PT começou a se afastar do respeito às bases, começou a ter uma cúpula independente e começou também a haver o culto à personalidade do Lula e outros. E o culto à personalidade, para mim, já mostrou que não é um bom caminho. Mas eu continuei lutando dentro do PT, porque eu acreditava na possibilidade de mudar o PT, o que hoje não é possível mais. Então, na época, eu lutei enquanto eu acreditava. Nas pré-convenções estaduais, eu ia batalhando lá, eu escrevia, eu tenho tudo isso escrito, publicado na época. E quando chegou em 85, 86... eu comecei a perder a esperança, porque formou uma burocracia dentro do PT baseada no poder de vereadores, de prefeitos, de parlamento, e aí a sede do PT ficou esvaziada. Já não eram os principais, que eram os presidentes do PT, mas algum deputado, uma coisa assim, para dominar. Virou um partido eleitoreiro e um partido que não respeitava a opinião das bases.
para mim foi o suficiente. Eu falei, não tem mais jeito. Quanto mais tempo eu ficar aqui, mais tempo eu estou perdido. Senão era preferível eu ter continuado na igreja evangélica. Né? Se a gente não pode sair das coisas erradas, eu estava negando a minha própria história. Eu vou ficar lá em nome de quê? Eu acho interessante que Caetano Veloso tem uma frase que era assim, é importante entrar nas estruturas e sair de todas elas. Assim, Claro. ter essa mobilidade, né? A história se faz por ondas. Então, eu não tinha mais nada a ver com aquele pessoal do PT. Eu saí do PT em 87. Você fez uma longa reflexão. Foi, e eu não saí atirando. Depois que eu saí do PT, eu confesso que eu fiquei muito magoado. Mas magoado existencialmente. Você sabe que eu entrei numa depressão, numa crise terrível. Eu falei, tudo que eu faço está errado. Eu entrei na igreja evangélica, fazia trabalho com prisioneiros, eu levava comida para os pobres, eu era muito dedicado. Aí saí, entrei na esquerda, fui para a luta armada, aí deu tudo errado. Depois entro no PT, dá errado, eu falei, eu não tenho chance, eu sou inviável, né? E eu só mudei isso depois com as minhas opções que eu tomei depois da saída do PT. Pois é, você fez essa reflexão e você diz em algum momento que eu li que você finalmente encontrou consigo mesmo. O que é esse encontro consigo mesmo? Eu encontrei comigo mesmo em 1990. Em 88 eu já comecei. Eu escrevi um livro, chama Escândalo do Arraial das Formigas. Eu fundei as ideias básicas, idealizei o projeto Manuelzão e fiz uma autoanálise, eu fiz uma autocrítica da minha vida. Eu falei, eu tenho que sair do buraco que eu entrei, eu tenho que ser eu mesmo. Eu já estava com não sei quantos anos, talvez 50 anos, eu mudei minha vida a partir de uma autoanálise psicológica e política. Aí eu criei o Apolo Erígio Lisboa, porque antes eu era a influência da família, a influência de Marx, a influência do PT, né? Eu não era eu mesmo. Felizmente eu pude sobreviver e me conhecer. E agora, esse Apolo Erígio Lisboa de hoje, como que ele vê a crise da sociedade brasileira e qual o caminho que você vê para esse estado de coisa que nós estamos vivendo? Olha, eu estou muito otimista, né? Para mim, essa ida do PT para a compostagem vai liberar muita gente boa que tem no PT, mas que só tem valor quando sai do PT. Enquanto estiver amarrado naquele cabresto ali, com aqueles objetivos que o PT se perdeu. Mas eu não nego que o PT deu uma contribuição, não. O PT nos ensinou muita coisa. O PT nos ensinou a reaprender a política, nos ensinou a não fazer culto à personalidade, a gente desconfiar das mentiras, da propaganda governamental. E a gente viu que a esquerda não é uma coisa que a gente pode confiar cegamente. Então, teve a queda do Muro de Berlim também, teve a derrota do sistema comunista na China e na União Soviética. E eu vejo tudo isso como muito positivo, porque toda mentira não ajuda. Toda ilusão gera desilusão. E eu me sinto muito melhor agora, podendo propor novas questões políticas. Hoje eu proponho novas ideias. Pois é, mas você propõe agora, parece que eleições gerais, né, para sair. Não, eu proponho outras coisas mais profundas. Eu acho que a humanidade não pode ficar presa nesse negócio de esquerda e direita. Não pode ficar presa entre o mal e o bem. Eu acho que isso aí está superado pelo pensamento complexo. Hoje nós temos que ver o mundo como uma coisa complexa, em que a solução das questões estão numa outra abordagem dos problemas sociais. Aquela teoria do ou capital ou trabalho, um tem que eliminar o outro, aquele antagonismo de todas as contradições, para mim é um erro filosófico. A própria luta de classe tem que ser revista numa outra perspectiva, porque eu não sou a favor de guerra, da guerrilha, da luta armada. Eu acredito que se isso tivesse resolvido, o mundo não teria mais problemas, que o mundo até hoje só soube fazer guerra. Mas e o Brasil, Apolo? Eu digo assim, nessa situação que nós estamos agora, você propõe, pelo que eu vi no Facebook, eu sei que não é só eleições gerais, mas um dos elementos é esse. Quer dizer, eu estava abordando uma proposta de mudança do mundo, uma proposta mais profunda, filosófica. Agora, do ponto de vista da conjuntura imediata, né? Sim. Eu não apoiei o impeachment, mas também não achava que o PT tinha mais condição de governar. Eu acho que a Dilma, ela perdeu a legitimidade porque ela sabia da corrupção.
ela tentou, no início do mandato dela, dizer que ia combater a corrupção. Porque, como pessoa do PT, a Dilma criou uma contradição ao virar presidente da República. O presidente da República representa a República, não o PT. Então, o presidente da República tinha que mandar apurar toda a corrupção que estava havendo no país. E ia ter que enfrentar o próprio PT. Eu acho que a Dilma, ela pecou em se omitir no combate à corrupção. Ela tinha que ter realmente cortado na própria carne. Né? Aquilo que o Lula prometeu fazer no mensalão e não pôde fazer porque a gente sabe que a corrupção estava mais entranhada do que a gente sabia. Eu mesmo, que sou um militante político, não sabia que a corrupção estava no nível que estava. Porque a gente vê boato, mas eu não tinha certeza. E a Lava Jato foi muito importante. Mas você não propõe a volta, por exemplo? Não, eu não proponho a volta do PT e da Dilma, porque como é que vai voltar com toda essa perda de legitimidade com a corrupção? Porque o povo, quando votou no PT e na Dilma, não sabia que estava havendo tanta corrupção. O povo votou por uma mudança de sistema. Nós mudamos para transformar o Brasil. Nós não mudamos para ter um projeto de poder para durar 30, 50, 100 anos. Então, nós voltamos daqui a pouquinho. Até lá.